Túneis subterrâneos. Voltando para os túneis novamente, prestem atenção. Existe um livro escrito em alemão intitulado De Malturhal, O Mundo Subterrâneo Secreto, do renomado pesquisador de cavernas e túneis Henrik Kusch, que eu falei dele agora, pouco, e sua esposa Ingrid Kusch, que preenche as lacunas sobre civilizações subterrâneas. Eles escrevem vários livros sobre sistemas antigos de cavernas e túneis na Áustria, Ásia e em todo o mundo. Eles foram elogiados por seu trabalho meticuloso, minucioso, detalhista, envolvendo escavação por radar e espionagem. Os autores eles provam que antes de 1580, com documentos, os seres humanos estavam envolvidos no comércio e negócio com seres subterrâneos, usando uma rede mundial de túneis entre 1550 e 1590. Então a Igreja Católica, que é totalmente alinhada aos escuros, ordenou que todas as entradas para as cavernas e túneis fossem seladas e proibido o contato com pessoas do subterrâneo. Meus amigos, a partir do início da Idade Média, os seres do interior da Terra começaram a entrar em contato com o povo da superfície, tentando convidar, tentando se socializar, para entregar as tecnologias. Mas essa instituição diabólica simplesmente proibiu, falando que eram os portões do inferno, alegando que eles eram os demônios. Estão compreendendo agora? E mandou selar todas as entradas. E eles trocavam mercadorias, davam tecnologias. E começou um processo para ter esse intercâmbio entre as espécies. As cavernas foram fechadas por um decreto oficial, baseado em mitologia, porque eram vistas como entradas para o inferno. Mas eu não sabia quando isso havia acontecido, ou quem havia feito isso. Por isso que a crença do inferno foi tão enfatizada pela Igreja Católica. Medo que a população soubesse dessa verdade e começasse a interagir com os seres do interior da Terra. Eu também conhecia muitos pesquisadores que haviam descoberto cavernas subterrâneas e os túneis que as conectavam. A Divina Comédia, o Inferno de Dante, é pura verdade. O que eu não sabia era que em algumas partes do mundo haviam documentos legais, presta atenção. Ele encontrou, esse pesquisador alemão, documentos reais, legais, em registros e propriedades preservados desde a Idade Média, falando sobre mundo subterrâneo, e que são muito mais tangíveis do que a mitologia. É um fato para os céticos de plantão. Acontece que existem muitas famílias que possuem documentos de transações comerciais, famílias de 14 gerações que faziam comércio e interagiam com seres do interior da Terra. Estão compreendendo? É isso que se trata. Acontece que existem muitas famílias que possuem documentos de transações comerciais e eventos que remontam a 14 gerações ou mais. Como foi dito anteriormente, os eventos da mitologia são mais recentes. E está aqui um desses documentos. Você encontra tudo isso nesse livro. Eu tenho esse livro em alemão, mas em alemão é meio complicado. E outra, ele é fotocópia, né? Então é um pouco difícil, mas tudo bem. Tirei uma foto de uma das várias evidências. Está aqui para vocês, meus amigos. A foto para vocês. Das várias evidências do livro de Henrik e Ingrid, usaram documentos da família real austríaca, que estão armazenados nos arquivos reais em Viena. Esse é datado de 1592. O texto está em alemão. É impressionante. Esse texto aqui. Nós trocamos mercadorias com seres do interior da Terra, interagimos com seres do interior da Terra por 14 gerações. Só isso. Documento oficial. O texto diz que havia um garimpeiro chamado Arbogast, presta atenção, que descobriu um túnel e uma cidade austríaca chamada de Kauang. A cidade está lá até hoje. Ele promete e fez contato com uma tribo subterrânea chamada Kamen, uma raça de seres do interior da Terra, denominados Kamen, fecha aspas. Logo depois disso, ele começou um comércio mutuamente útil com os Kamen, dando tecnologias. O que vocês precisam? Eles forneciam, eles ajudavam.
Mas a igreja proibiu as relações comerciais com o povo subterrâneo, porque eles estavam preocupados com o bem-estar da população em geral, e por causa dos certos eventos notáveis. Primeiro, porque eles estavam suprindo todas as necessidades. E primeiro, porque estavam falando a verdadeira história da humanidade. E o povo estava acordando, estava despertando. Porque a religião foi sempre usada como meio o quê? De escravidão. Para que a humanidade não se desenvolvesse ainda mais na Idade Média. De controle do conhecimento. Aliás, eles tinham um monopólio do conhecimento. Então, quando você tem um monopólio do conhecimento, é a maior ferramenta de poder e escravidão que existe. Impressionante. E a igreja realmente ficou preocupada quando esses seres começaram a aparecer nos céus e convidar a população para conviver com eles, para uma nova era de paz, uma nova era dourada. Aí eles realmente ficaram estarrecidos. Eles não poderiam aceitar isso, porque seria o fim do seu império e do seu reinado na terra. Fenômeno celeste sobre a cidade alemã de Nuremberg, 14 de abril de 1561, conforme impresso em um noticiário ilustrado no mesmo mês. Tá, meus amigos? Então teve um evento ufológico massivo, OVNIs, milhares e milhares de OVNIs nos céus, se apresentando. E a Igreja Católica pensou assim, os arcebispos, eles querem entrar em contato com a população. É um convite, nós não podemos permitir isso. Nós temos que fazer alguma coisa, porque senão o nosso império, ninguém vai mais nos ouvir, ninguém vai mais à igreja, ninguém vai mais à missa. É um novo mundo, eles vão trazer tecnologia, eles vão dar um salto tecnológico. Será o fim da nossa instituição. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Os autores encontraram toneladas de informações corroborantes da época, em que um documento do ano de 1580 mostra que a igreja ordenou o preenchimento de buracos, cavernas e túneis abaixo da cidade de Kronstenburg, na Áustria. Estão entendendo? Um documento, meus amigos, num livro, oficial, não é um disse que disse, onde a igreja ordenou, todas as entradas para a terra têm que ser seladas, esses seres são demônios. São as portas do inferno. E o povo acreditou. É manipulado. A Matrix é assim. De acordo com o autor, esses tinham sido construídos há milhares de anos. A igreja ordenou que os buracos fossem cimentados duplamente e inundados apenas para garantir que ninguém jamais subisse do mundo subterrâneo novamente para visitá-los. Essas obras deveriam ser supervisionadas por guardas civis para serem mantidas em segredo. A ordem oficial do fechamento das civilizações subterrâneas foram dadas no Concílio de Trento. E muitas pessoas acham que o Concílio de Trento foi para perseguir a reforma protestante. Não! Foi simplesmente para proibir o contato com seres intraterrenos. Esta é a verdade. O Concílio de Trento foi decidido combater e expurgar tudo que fosse contra os dogmas da igreja. Estão compreendendo? Foi acertado no Concílio de Trento, 1550, que falsamente é retratado na história como o movimento de contra-reforma da Igreja Católica. E foram aprovados e aplicados pela Igreja Católica no Ocidente. Este é o maior segredo guardado pelo Vaticano. E quem está revelando aqui para vocês, em primeira mão, é o canal Demis Viana Mundo Secreto. E pela Igreja Ortodoxa no Oriente, um representante do Império Otomano também esteve presente em conluio. Olha só. E vejo que naquele tempo, a Igreja Católica não tinha um bom relacionamento com os islâmicos. Mas para enganar a população, eles fizeram um pacto. Olha, ninguém pode ficar sabendo dos seres intraterrenos, não. Porque, olha, acabou a brincadeira pra gente. Nosso poder já era. E a nossa influência sobre a população. Estão entendendo? O mundo concordou em selar os portões para o inferno, entre aspas. Na verdade, eram os portões para o céu. E o concílio decidiu não divulgar o decreto. Aparentemente, nada incomum para a época. As grandes decisões eram mantidas nos arquivos da igreja. E o público raramente conseguia vê-las. Mesmo assim, há relatos de sermões da igreja. Presta atenção. Nas missas da época, em que as pessoas foram instruídas a fechar os buracos, cavernas e montes em suas propriedades. É proibido ter contato com esses seres, porque, na final de contas, eles são servos de Satanás, são os demônios. Pois é.
Foi uma campanha contínua que durou centenas de anos. E até hoje, em segredo, famílias reais ao redor do mundo são instruídas para garantir que as cavernas e os túneis em suas áreas estejam selados. Documentos antigos mencionam negociações comerciais. Presta atenção, documentos. Não é o disse que disse. É um arqueólogo, pesquisador minucioso, detalhista. Documentos antigos mencionam negociações comerciais com outros povos subterrâneos, ao lado de Kamen, que são os Kamen, tá? Seriam mais ou menos esses seres aqui, tá? Uma raça chamada Uni, esverdeada, e outra chamada Stirpes, o povo chamado Sanand. Sensacional. Crianças verdes de Walpen, um mistério medieval que permanece sem solução. Meus amigos, isso aqui é uma outra evidência que esses seres realmente tinham contato com a população da superfície. O mistério medieval do século XII permanece sem solução até os dias atuais, onde 2 pequeninos foram encontrados, meus amigos. Tá? Num poço, um casal de irmãos. Mas a característica que chamou a atenção é que eles eram verdes, tinham pele esverdeada. E os pequeninos estavam completamente confusos. Apresentavam um estado grave de desnutrição, recusavam-se a comer qualquer alimento. Talvez estavam perdidos, se perderam dos seus pais. E fossem oferecidas, as 2 teriam sido obrigadas por um homem chamado Richard Kine. Em seguida, elas perderam a coloração esverdeada com o tempo. Talvez pelo processo, né? Com o contato direto com a nossa atmosfera. Bem interessante. E um deles acabou desencarnando, né? Não conseguiu resistir, e a menininha sobreviveu. Muito bem. O mais interessante, David Wilcock afirma que existem alguns relatos que George Washington, que afirmam que ele se reuniu com seres de pele verde do interior da Terra, que pareciam humanos, mas tinham a pele verde, que esses foram ter sido um dos grupos do interior da Terra. E esses seres aconselharam George Washington a escrever a Constituição dos Estados Unidos da América. Se você não está impressionado, deveria estar impressionado, porque isso é muito impressionante. Continuando com a nossa dissertação. Os eventos notáveis que inspiraram o isolamento do subterrâneo aconteceram em 1510, 1520, 1561 e 1566. E tem pessoas que dizem ainda, não, porque a religião vai continuar depois da revelação. Não vai. Porque simplesmente a população não vai perdoar esse tipo de coisa. De acordo com documentos antigos, esses foram eventos celestes, ou fenômenos celestes, que foram registrados na época. Convites. Entendam isso, meus amigos. A igreja não queria que as pessoas se relacionassem, que as pessoas trocassem mercadoria, intercâmbio entre o povo intraterreno e o povo da superfície. E o povo intraterreno teve um plano. Vamos nos mostrar para eles. Quem sabe eles acordem e despertem. E saiam. Deixem de ser bobos. Saiam dessa Matrix. E recebam esses benefícios dessas tecnologias. E possa vir uma era de paz. Porque a religião sempre foi o quê? Um grande mecanismo de controle. Existe um fenômeno celeste em Basileia, Suíça, ocorrido em 1566. Meus amigos, nós não podemos entregar o nosso poder para ninguém. Quando, se você é desperto, não faça isso. Não precisamos de gurus, de padres. Nós somos o quê? Nós somos um fractal da fonte criadora. Entenda isso de uma vez por todas. Essas instituições não foram implementadas por Jesus. Pelo contrário, elas são o quê? Ultrajantes à doutrina de Cristo. Ultrajantes. Eles trabalham para os escuros desde sempre. São esses que estão obstruindo, que não deixam que a verdade sobre os extraterrestres seja exposta de uma vez por todas. São esses senhores. Os fenômenos celestes foram tomados, sem falar do mundo intraterreno. Os fenômenos celestes foram tomados como um sinal pelas autoridades para selar as cavernas. O autor Kush interpreta o selamento de buracos e o esboço dos negócios com os subterrâneos como um evento negativo. Eles dizem que a Igreja Católica é culpada por um dos maiores encobrimentos históricos de todos os tempos. Mesmo hoje, a maioria das pessoas ainda reside no nível de informação dos camponeses.
É verdade. Grande parte da população está no mesmo nível, no mesmo patamar dos camponeses. Servos do sistema. Estão na Matrix. Subservientes. Que entregam seu poder a governantes religiosos. Que gostam de ser escravos. A elite dominante ainda está agindo como um guardião do conhecimento, limitando severamente o alcance do conhecimento. Se o Vaticano fosse realmente uma instituição positiva, eles teriam divulgado o conhecimento em seus arquivos para o mundo, em vez de manter as pessoas ignorantes. Aliás, a ignorância é a grande ferramenta de poder desses trevosos. Estão compreendendo? Agora vem a grande mensagem. Eu tenho que terminar esse assunto. Vai lá e vai entender, desculpa. Permaneçam aqui, nos prestigiem, por favor. Durante outra missão no início de janeiro, o insider JP fez parte de um seleto, grande JP, de um seleto grupo levado para uma civilização subterrânea pertencente a uma raça de aparência de insetoide, chamada Povo Formiga. Nas lendas nativos americanos, os Hopi, os Zuni. JP disse, militar da ativa da Aliança da Terra. JP disse que o povo formiga iniciou um programa para se reintroduzir na humanidade na superfície. Em uma missão de acompanhamento no início de fevereiro, JP encontrou outra civilização subterrânea, dessa vez composta por humanos de aparência nórdica, que anunciaram seu plano de começar a revelar a si mesmo e suas espaçonaves para a humanidade da superfície também. Um novo plano, uma nova tentativa. Que maravilhoso, eles não desistem da humanidade. Continua. O rei disse, aqui recapitulando informações para vocês, meus amigos. O rei Formiga disse, prometeu, nós vamos começar a subir à superfície, começar a aparecer. Mais pessoas vão ver mais de nós. E ensinaremos na Terra o que acostumamos a ensinar em outras culturas. Vamos convidar pessoas para vir em nossas cavernas. E se essas pessoas decidirem vir aqui, elas serão bem-vindas. Isso é muito emocionante. Continuando. A crença principal dos homens-formiga é o seguinte, das pessoas que convivem ali. Meus amigos, existem pessoas da Idade Média, segundo o JP, que vivem lá desde o século XVI. Famílias que foram abrigadas pelos homens-formiga, que fugiram da tirania desses trevosos. Dessa instituição macabra. Desde o tempo da Idade Média. Veja as informações se encaixando perfeitamente. A crença principal das pessoas é que todos somos energia, e que tudo está conectado, e que Deus está em cada criatura, e não precisamos de intermediários, não precisamos de igreja. Portanto, todos são iguais, independente da espécie, existir amor e respeito mútuo. Através dessas alçapões, o povo formiga interagiu com os índios americanos, ensinando técnicas de agricultura. A grande parte dessas pessoas que vivem com o povo formiga está lá desde o século XVI e XVII, batendo perfeitamente com as informações desse arqueólogo alemão. Os nórdicos também, que residem lá, também disseram que eles estão aparecendo agora para pessoas de coração puro, mas que não vão se revelar até que a batalha temporal termine, para a segurança da população, e que em breve irão compartilhar estas tecnologias. Plano de redescoberta de tecnologia, artefatos e civilizações antigas foi lançado com vários componentes. Prestem atenção. Uma delas é apresentar à humanidade tecnologias avançadas, usadas por civilizações há muito esquecidas, conforme descrito em textos antigos. Um segundo componente é apresentar à humanidade florescente terra interior e as culturas submarinas que há muito mantêm sua existência em segredo dos habitantes da superfície da Terra e nossa civilização. Um terceiro componente desse plano é revelar a existência de arcas espaciais e outras espaçonaves usadas pelos povos antigos, preparando assim a humanidade para a divulgação oficial de programas espaciais secretos administrados por nações da Terra. E este plano está em curso. Está em curso, meus amigos. E os seres do interior da Terra trabalham com a Aliança da Terra. Totalmente confiáveis. Porque é de interesse mútuo destruir esses escuros. Aqui, terminando. Olha só que espetacular. Missão de JP para uma cidade submersa. Missão militar para uma cidade submersa com 3 biodomos,
com paredes transparentes, conectadas por tubos na região do Triângulo das Bermudas. Uma das missões, expedições do JP, recebendo essas tecnologias. Inclusive, JP, deixa eu voltar aqui a espaçonave, retornando a espaçonave. Inclusive, JP, ele é bem incisivo. Muitas dessas tecnologias já são entregues. Os intraterrenos já estão entregando essas tecnologias para a Aliança da Terra, para terem vantagem dos escuros e para vencer a guerra temporal de uma vez por todas. E isso está sucedendo diante dos nossos olhos. Meus amigos, compartilhem esse vídeo, porque essa informação ninguém está falando no Brasil. Tá? Ninguém. Tenho certeza absoluta. Então, realmente, se você quer ajudar nesse processo, um simples gesto de compartilhar esse vídeo, você está ajudando bastante, dando like para que esse vídeo tenha relevância nesta plataforma.